Capítulo 148 Caverna Secreta da Lua Escarlate, Parte 1. Dos 5, apenas Zhao Feng sabia sobre matrizes e foi coroado como gênio de matriz no clã. Nesse momento, os outros 4 se voltaram para olhá-lo. Mesmo o líder Huang Yun, que tinha acabado de tentar matar Zhao Feng antes, colocou um sorriso ensolarado. Se eu pedir ajuda do clã, então eu não vou ser capaz de obter os bons artigos desta herança. Huang Yun tinha seus próprios planos. A única coisa que ele poderia fazer agora era fazer Zhao Feng quebrar a matriz e entrar no local. Ele seria capaz de terminar a missão e receber as recompensas da herança. Quanto ao tesouro de 30% que acabara de prometer a Zhao Feng, era tudo uma piada. Huang Yun riu friamente em seu coração, seu objetivo original era matar Zhao Feng de qualquer maneira. Se ele pudesse matar o último no terreno de herança, estaria matando 2 coelhos numa cajadada só. Zhao Feng ficou de pé na frente da colina enquanto o inspecionava com os olhos entreabertos. Irmão Zhao, ouvi dizer que você é conhecido como um gênio de matriz no clã. Então será que você tem a capacidade de quebrar essa matriz? Huang Yun deu um sorriso brilhante e disse com respeito. Shuzi e os outros olhavam com expectativa para Zhao Feng. Pare de tentar se aproximar de mim. A voz fria de Zhao Feng era como uma vara que esmagou e deixou o rosto de Huang Yun vermelho e verde. No entanto, como as recompensas eram desconhecidas, ele não poderia ficar com raiva. Irmão Huang, Zhao Feng está quebrando a matriz agora. Não devemos incomodá-lo. Shuzi olhou para o olhar concentrado de Zhao Feng e puxou Huang Yun para o lado. Huang Yun estava extremamente enfurecido e seu coração estava em chamas devido à raiva, mas ele não podia fazer nada. Zhao Feng tinha uma expressão de zombaria e ele não colocou a 30% que Huang Yun tinha prometido em seu coração. Quanto ao conjunto de dissimulação à sua frente, ele não pôde deixar de sorrir. Em termos de matriz, Zhao Feng era muito melhor do que os iniciantes, mas ele ainda tinha um longo caminho para acompanhar os mestres de matrizes mais antigos. Se Zhao Feng fosse montar algumas matrizes, ele não estaria nem perto de tão rápido quanto os mestres mais antigos. No entanto, se fosse pura destruição, Zhao Feng tinha total confiança. Seu misterioso olho esquerdo pode copiar as matrizes do clã, como a matriz de condensação espiritual na Lagoa das Mil Folhas. Mesmo as falhas na matriz do edifício oco foram descobertas por Zhao Feng, o que lhe permitiu obter uma habilidade mortal de nível alto. Mas ele fingiu que não era fácil. Esta matriz está aqui há pelo menos por alguns anos. Na verdade, não é simples. Huang Yun e os outros atrás dele nem se atreveram a respirar, temendo que pudessem distraí-lo. Depois de um longo tempo, Zhao Feng tirou seu Golden Starsbow e disparou várias flechas. Bang! Sou! As afiadas flechas com uma poderosa força verdadeira foram diretas para a matriz. No entanto, após as flechas desaparecerem, a matriz não mudou nada. Irmão Zhao, você tem certeza de que consegue? Huang Yun estava instigando-o. Zhao Feng não respondeu e ficou no mesmo lugar. Depois de um tempo, o morro começou a mudar. Veng! A colina na frente deles repentinamente desapareceu e foi substituída por uma caverna. Na caverna o cheiro de sangue estava no ar, cuja aura era fria e escura. Todos olharam para a entrada com entusiasmo. Matriz quebrada com sucesso. Zhao Feng soltou um longo suspiro e disse friamente, Irmão Huang.
Por que você não está se movendo? Será que você quer que alguém no primeiro céu do reino ascensionado entre primeiro? O rosto de Huang Yun ficou vermelho e ele disse hesitante: existem mais matrizes lá dentro. Quando Xing Shen estava no segundo céu, ele disse que ele acidentalmente passou pela matriz e tirou algo de lá. Será que o irmão Huang não tem confiança em si mesmo? Zhao Feng riu levemente. Huang Yun era extremamente esperto, mas era tão corajoso como um rato. Se o irmão Huang não vai primeiro, eu vou. Shuzi estava cheio de expectativas quando ele começou a se mover. Espere. É melhor eu ir. Huang Yun sorriu confiante e entrou na caverna. Xiao Yun e companhia nem sequer reagiram a tempo. O rosto de Huang Yun mudou muito rapidamente. Zhao Feng riu em seu coração. Huang Yun estava definitivamente com medo de que Shuzi obtenha todos os tesouros primeiro e cultivo de Shuzi estava bem próximo ao seu. Ao mesmo tempo, Huang Yun não desconsiderou Zhao Feng. Este jovem no primeiro céu do reino ascensionado pode ser ainda mais assustador. Afinal, ninguém era normal se cultivasse a palma do vento e trovão. A parte da frente da caverna era pequena e só podia caber uma pessoa de cada vez. Depois de caminhar por dezenas de metros, o caminho à frente tornou-se maior. Zhao Feng notou que havia sinais de pessoas trabalhando aqui. À medida que caminhavam mais fundo, o cheiro de sangue e a aura de frieza se tornaram mais fortes. A aura fez o coração de Huang Yun acelerar com alegria. Se ele não estivesse errado, isso era uma herança perversa. Somente as sobrancelhas de Zhao Feng ficaram cerradas. Seu olho esquerdo saltou um pouco mais rápido e ele sentiu que algo estava errado. De acordo com sua análise, as chances de haver uma herança perversa era grande, mas havia também outra coisa que este lugar poderia conter. Depois de andar por mais de 100 metros, as paredes de pedra estavam quase totalmente vermelhas. Olhem! Shuzi exclamou enquanto olhava para frente. A caverna tornou-se repentinamente grande e uma grande área apareceu. No local, havia uma estátua de 10 metros de altura que liberava uma aura antiga. Uma cabeça foi esculpida na estátua com uma lua escarlate esculpida em sua testa. Os dois olhos estavam vermelhos como sangue, nas costas havia um par de asas que tinham dezenas de metros de comprimento, como se pudessem cobrir os céus. Diante do demônio da lua escarlate, o coração de Zhao Feng pulsou mais rápido. Pensando em seus cabelos e olhos azuis, ele tinha um sentimento de sincronização. Apenas a estátua sozinha fez os 5 querer se curvarem para ela. Isso poderia ser. Xiao Yun olhou para o demônio da lua escarlate com medo. Zhao Feng podia ver claramente o suor frio escorrendo do corpo de Xiao Yun. Seita demoníaca lua escarlate. Huang Yun cuspiu uma palavra de cada vez enquanto sua voz tremia, mas ninguém sabia se estava excitado ou com medo. Seita demoníaca lua escarlate. O coração de Zhao Feng pulou em uma batida quando informações sobre este nome surgiram em sua mente. Kblus, a mente de Zhao Feng está atualizada com a mais recente versão do Google Tradutor e a da Wikipédia. Ele é fenomenal. O patriarca da seita demoníaca Lua Escarlate era alguém único. Aparentemente, ele obteve algo de uma antiga herança e treinou no caminho da perversidade, o que fez dele a pessoa mais forte neste continente. O patriarca criou esta seita e nenhuma força pode pará-la. Mesmo forças como o clã Lua Quebrada e os superclãs do continente oeste não tinham resistência contra ela.
Quando esta seita atingiu seu ápice, ela varreu todo o continente. Naquele tempo, cada força formou um pacto para derrotar a seita demoníaca Lua Escarlate. Naquela época, aqueles no reino espiritual verdadeiro morreram e até mesmo os cultivadores do reino núcleo da origem tiveram que sair para lutar contra ela. Mas ninguém sabia se o patriarca havia morrido ou não. Alguns disseram que o patriarca havia morrido, alguns disseram que ele tinha sido selado, alguns disseram que ele tinha roubado o corpo e renascido, esperando o dia em que ele pudesse se levantar novamente. Em suma, a seita demoníaca Lua Escarlate era um tabu no continente e ele era o inimigo público de ambos os clãs e impérios mortais. Eles estavam a um passo de controlar todo o continente, o que nunca havia acontecido em milhões de anos. Sabendo que este lugar estava conectado com a seita demoníaca da Lua Escarlate, o grupo tomou soluços frios, como se tivessem encarando a morte. Esta é provavelmente uma pequena fortaleza da seita demoníaca da Lua Escarlate. Desde que ela foi destruída, não deveria haver ninguém, ou então Xing Shen não teria saído daqui vivo. Huang Yun respirou fundo e se forçou a acalmar-se. Os 5 discutiram por um momento, mas decidiram ir mais adiante. Afinal de contas, Xing Shen tinha saído com segurança, o que significava que não havia nada de ameaçador aqui ou então a geração restante da seita teria matado Xing Shen, mesmo que essa pessoa da seita tivesse baixa autoridade. Ao pisar na área, eles perceberam que havia 3 canais de sangue feitos por humanos com o do meio sendo o maior. No meio deste canal de sangue e rastros, o que significa que Xing Shen provavelmente foi mais para dentro. Primeiro vamos matá-lo e completar a missão antes de considerar qualquer outra coisa. Todos concordaram com a sugestão de Shuzi e todos se dirigiram pelo caminho do meio. O cheiro de sangue tornou-se mais forte quanto mais profundo eles foram e o mau sentimento tornou-se mais claro também. O coração de Huang Yun estava apertado enquanto examinava o ambiente. Finalmente, o canal de sangue chegou ao fim. Havia uma parede sangrenta com um lago de sangue quase seco. Pai! Eles realmente atravessaram a matriz. Como isso é possível? Xing Shen sentou-se ao lado da lagoa de sangue e ele olhou com medo para os 5 que haviam chegado. Era óbvio que ele nunca teria pensado que os 5 seriam capazes de quebrar a matriz e entrar nesta fortaleza da seita demoníaca da Lua Escarlate. Pai! Havia outra pessoa aqui. O coração de Zhao Feng e companhia aceleraram. Se realmente houvesse pessoas da seita demoníaca Lua Escarlate aqui, elas morreriam sem dúvida. Seguindo o olhar de Xing Shen, sua atenção se concentrou no cadáver de sangue de veias prateadas. Agao. O líquido restante e o sangue fresco subitamente ondularam e o coração de Zhao Feng pulou uma batida. Uma aura aterrorizante apareceu no instante seguinte, o que quase fez todos cuspirem sangue. Plup. Plup. Lin Fan e Xiao Yun não conseguiram suportar a pressão e ficaram meio ajoelhados no chão. Dentro do corpo de Zhao Feng circulava um sangue azul que bloqueava a pressão. Juniores arrogantes, como vocês ousam perturbar minha paz? Hoje, vocês serão sacrifícios de sangue que me ajudarão a recuperar de minhas velhas feridas. Uma voz fria e sinistra soou e reverberou ao redor da caverna. O cadáver de sangue de veias prateadas subiu lentamente com um par de olhos vermelhos sangue. Era difícil imaginar como um cadáver poderia estar vivo. Huang Yun e os outros caíram em profundo medo e não conseguiram parar de tremer.